Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios, e Sesmac, ensino a toda prova. Todo futuro é feito de escolhas, e a escolha certa para o seu futuro está na melhor instituição de educação superior de Alagoas. Pós-graduação Sesmac, especialização MBA, mestrado e doutorado para você chegar onde sempre sonhou. As inscrições estão abertas e a sua matrícula é grátis. Para mais informações, acesse sesmac.edu.br. Pós-graduação Sesmac, você no lugar mais alto da sua carreira. Sua empresa quer marcar presença no ambiente virtual? O Sebrae Tech coloca o seu negócio ao alcance de todos. São consultorias em serviços digitais, como loja virtual, website, atuação em redes sociais e outras melhorias. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Alô, meus amigos, mais um bate-papo com Geraldo Câmara, coisa boa, porque nós estamos na Bodega do Sertão. Essa Bodega do Sertão que, 70 pratos quentes, os regionais e por aí vai, você se sente no sertão. Bom para o programa de hoje, porque são dois cariocas aqui, um entrevistando e o outro entrevistado. E os dois cariocas que se apaixonaram por esta cidade de Maceió, por esse estado de Alagoas. Estamos recebendo com o maior prazer o secretário de Estado da Fazenda, George Santoro. Tudo bem, George? Tudo bem, Geraldo. Fluminense, carioca. Primeiro eu começo com o Fluminense, que é o meu time de coração. Não, mas é o meu também. Coisa boa, Geraldo. Isso vê que você tem muito bom gosto. Você nasceu onde? Eu nasci no Grajaú. Ah, você sabe onde eu nasci? Em frente ao Fluminense. Muito legal. Só podia ser Fluminense, não é? Verdade. É verdade, nas Laranjeiras. Como você falou, infelizmente, o nosso estado lá poderia estar melhor. Poderia estar melhor, Notícias ruins. E a gente verdade. espera que ele saia dessa zica, dessa maré de azar e melhore. É verdade. E dê uma nova performance daqui para frente. Mas eu acho que eu tenho a impressão de que se começar a ter novamente seriedade dentro daquele estado, as coisas funcionam. A gente torce para isso, espera que volte o turismo para o estado, volte a ser um estado fácil de circular. Acho que alguns anos atrás a gente andava com muita tranquilidade no Rio, hoje a gente não anda mais. É verdade. As pessoas que habitam o Rio, elas são boas de um modo geral. Então é isso que não pode acontecer. Uma cidade bonita com gente boa, não pode acontecer o que está acontecendo. Exatamente. Além das fatalidades, né? Infelizmente. Infelizmente. Não é que agora mesmo acabamos de passar por duas, né? Uma das enchentes, perdemos 7 pessoas lá, e agora essa do Flamengo com 10 pessoas, Verdade, né, Jorge? muito triste, muito impactante. Bom, mas o que foi que fez o carioca George Santoro vir para as Alagoas e se dar tão bem? Pelo menos a imagem que todos nós temos dele é a melhor possível. Em 2014, o então eleito governador do estado, Renan Filho, e o senador Renan procuraram o ministro Joaquim Levy para indicar uma pessoa para atuar aqui em Alagoas, né? E aí o ministro tinha sido meu chefe direto, acabou me indicando, eu vim parar aí, estamos aí já indo por 5º ano, na verdade. Por 5º ano agora, né? O que representou para você, em termos de desafio, porque eu acho que foi um desafio, esses 4 anos? O que estão representando? Na verdade, quando o Joaquim me colocou, Alagoas, naquele momento, já vinha um histórico muito grande de um estado com muito problema fiscal, né? Um estado que tinha poucos recursos para arcar com as suas necessidades. Perfeito. Um estado pobre e que tinha essa questão, né, federativa de muitos anos atrás, que lembra muito a questão da época de 1997, quando ficou 9 meses sem pagar a folha. Então, esses fatos geram um grande desafio para a gente, né? De vir para um estado que precisa fazer várias reformas e mudanças, né? Para poder entrar num ciclo virtuoso. Você diria, meu caro George Santoro, que os projetos do Estado, dessa famosa reforma que precisa acontecer, elas estão divididas nos primeiros 4 anos e nos próximos 4 anos? Não acredito nisso, Geraldo. Eu acredito que nós fizemos um grande trabalho no início de 2015, ao longo de 2015, que foram medidas
bastante duras. De um lado, reduzindo despesas. De um outro lado, gerando possibilidades novas de receitas. Algumas esquecidas, algumas melhoradas, né? Então a gente fez um trabalho muito grande no combate à sonegação fiscal. E algumas medidas de alteração de legislação tributária. Pronto, eu ia chegar nesse ponto. Quer dizer, se não tivesse a coragem de fazer as mudanças na legislação tributária, não se teria conseguido determinados avanços. Você concorda? Não, 100%. 100%. Você tem uma ideia, a gente tinha os benefícios fiscais muito complexos. As empresas não vinham com atratividade e as que estavam aqui estavam começando a sofrer uma competição dos outros estados do Nordeste. Muito bem. Então teve que simplificar, fazer com que a cobrança fosse fácil, que era bom para o Estado e era bom para os contribuintes. Muito bem. Agora, onde era o calcanhar de Aquiles na questão tributária para novos investimentos? Onde é que estava o calcanhar de Aquiles? A complicação. A complicação. Burocracia em excesso. Burocracia. E você tem uma ideia, nós tínhamos um benefício aqui para o setor comercial, né? Em que ele chegava ao ponto de, em algum momento, ter mais de 60 mil tipos de alíquotas diferentes. O quê, menino? Porque dependendo do segmento econômico que a empresa atuasse, essas alíquotas se multiplicavam. Então você não tinha simplicidade nenhuma. Chegava ao ponto do contribuinte não ter certeza se ele está pagando certo ou está pagando errado. Então, puxa vida, que era loucura. extremamente complexo, que era alíquotas por produto. Você imagina quem tem muitos produtos. Então, com certeza. Não tem como, a gente simplificou, botamos só 2 alíquotas para o segmento. Então, são 2 alíquotas, uma para um grupo de produtos e outra para outro grupo de produtos. Dessa maneira, a redução de custos administrativos foi muito grande. A gente pactou isso com o segmento. E esse segmento de distribuição, de atacadistas, foi o que mais cresceu na economia de Alagoas desde então. É verdade. E esse é um segmento de altíssima importância. Empregabilidade muito alta. Muito alta. E tem um impacto na renda disponível das pessoas. Exatamente. Na medida que eles diminuem o custo dos produtos, começa a movimentar mais a economia. Claro. Né? E aí eu pergunto a você, meu caro Jorge Santoro, quando geograficamente a gente imagina essa questão, por exemplo, da industrialização, e aí a gente vê o Arapiraca, que é um centro geográfico de distribuição, ela pode se tornar o grande porto seco de Alagoas? Eu não tenho dúvida disso. Arapiraca hoje está numa linha de cidades que mais crescem no Nordeste, que é Arapiraca, Caruaru e Campina Grande, que é o agreste nordestino. Sem dúvida alguma. Então são cidades que mais crescem, são cidades que têm uma logística para atender todo o estado, não só de Alagoas, mas toda essa faixa do Nordeste, que é o agreste. Perfeito. Muito importante, e ela está muito próxima das grandes capitais, como Maceió, exatamente, como João Pessoa, exatamente, e Recife, e próprio Aracaju. Então, estrategicamente, ela acabou atraindo. Pra você ter uma ideia, Geraldo, não sei se você tem esses números, mas a gente, num dado de 2017, a gente tinha cerca de 5 mil caminhões radicados em Arapiraca, o que demonstra a vocação da cidade e a potência econômica. Sem dúvida alguma. Agora, além disso, é preciso... Você acha que faltou, por exemplo, planejamento, que só agora ele começa a chegar em relação a isso? O posicionamento de Arapiraca, o posicionamento do Porto de Maceió, o posicionamento geográfico em relação às outras cidades, aos outros estados, e que agora talvez tenha chegado a hora? Geraldo, acho que a gente tem que trabalhar um pouquinho com o que é importante para o Estado, né? O que o Estado tem vocação. Perfeito. Né? A gente estava falando agora há pouco do turismo, né? Então, o turismo é uma vocação do Estado. A gente tem que investir no turismo. Não tenho dúvida. Mas, ao mesmo tempo, o Estado também é um Estado que ele é muito central no Nordeste. E ele tem que assumir esse papel de liderança. Exatamente. De ser uma grande central de distribuição de alimentos para o Nordeste. Com certeza. Também tem um outro segmento industrial que desenvolveu muito no Estado, que é o setor químico e plástico. Exatamente. A gente tem indústrias de base e a gente não pode esquecer disso. Então, eu acho que agora, a gente, com o ajuste aí do segmento suco-energético, a gente consiga criar uma nova
cadeia produtiva no estado, que é a cadeia de produção de alimentos industrializados. Muito bem. Ou seja, a gente tem a maior produção do Nordeste de açúcar e essa produção é toda exportada. Por que não alimentar as indústrias Sem de dúvida. doces, indústrias de alimentos, para a gente poder produzir com uma grande competitividade? É importante aí isso. você me provoca num assunto que mexe comigo, e sempre mexeu, que é a questão de se escolher em determinados momentos que o pequeno é de uma importância fundamental, né? Quando você falou em vocação, eu me lembrei exatamente disso. A criação de um mapa vocacional do estado de Alagoas, com a finalidade de fixação do homem, ou com a fixação das famílias aos seus lugares de origem, né? E criando, e incentivando e estimulando o cooperativismo e o associativismo. Me parece fundamental para um estado como é o estado de Alagoas. Por favor. Não há dúvida nenhuma. A questão das formações cooperativas e do arranjos produtivos locais, Isso. que foram bastante desenvolvidos em Alagoas nos últimos 20 anos, não há a menor dúvida disso, só contribui para a vocação do estado. Então, a gente trabalhando hoje em Arapiraca, que você acabou de citar, a gente tem muitas cooperativas trabalhando com a mandioca. Perfeito. E que estão gerando atração. Agora, em Murici, está se instalando, a Motriza está instalando uma indústria nova lá, de alimentos, de preparos, e também vou usando a produção do estado, né? Da fécula da mandioca, que é uma produção das cooperativas. Muito bem. Né? É muito importante e outra isso. coisa, Gustavo, desculpa, Jorge, outra coisa importantíssima, que é o estímulo também da agricultura familiar, como uma base econômica do estado. Concorda comigo? 100%. A gente tem uma quantidade de trabalhadores de origem do setor sucroalcooleiro, que saíram do setor. Exatamente. E começaram a diversificar a produção agrícola do estado, Perfeito. que é de fundamental importância. Perfeito. Alagoas precisa gerar seus próprios alimentos, ou seja, não dá para a gente importar alimentos de outros estados. Que não tem mais cabimento ao negócio. Não tem cabimento. Eu vou pedir licença a você para ir até as nossas mensagens, rapidinho das nossas mensagens comerciais, e voltamos já. Lembrando a você dos dois grandes parceiros que temos nesse programa. Um é o SESMAC, e eu digo sempre o quê? Que é ensino a toda prova. O SESMAC é ensino a toda prova, né? O que ele tem de cursos de graduação, de pós-graduação, 45 anos, e batendo no peito, somos alagoanos, é espetacular. Então, o SESMAC neles que querem aprender e crescer aprendendo. O outro, o SEBRAE, sem dúvida alguma. A gente falando aqui sobre empreendedorismo de um modo geral e sabendo que o grande sucesso do microempreendedor é saber ouvir. É para ele poder crescer, ele passar a ser pequena empresa, média empresa e até grande empresa, por que não? E sabendo ouvir o SEBRAE, a coisa vai funcionar mesmo. Estamos na Bodega do Sertão, viu, gente? É bom mesmo. Agora, o Almoçando com a Notícia, por exemplo, você já sabe, né? Todo sábado e domingo nós estamos no Filé do Zezé, ok? Vamos lá, gente, voltamos já. Todo futuro é feito de escolhas. E a escolha certa para o seu futuro está na melhor instituição de educação superior de Alagoas. Pós-graduação SESMAC. Especialização, MBA, mestrado e doutorado para você chegar onde sempre sonhou. As inscrições estão abertas e a sua matrícula é grátis. Para mais informações, acesse sesmac.edu.br. Pós-graduação SESMAC. Você no lugar mais alto da sua carreira. Toda vida é importante. Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se une a milhares de vozes para dizer: preciso viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo. Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade. Crescendo, crescendo, na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela.
Sua empresa quer marcar presença no ambiente virtual? O Sebrae Tech coloca o seu negócio ao alcance de todos. São consultorias em serviços digitais, como loja virtual, website, atuação em redes sociais e outras melhorias. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Muito bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara, recebendo aqui o secretário de Estado da Fazenda, Jorge Santoro. Eu quero até me penitenciar, porque ele já era para ter vindo a esse programa há muito tempo. E uma vez a gente combinou, não sei o que houve, mas foi uma confusão que a gente acabou não fazendo o programa. E aí se demorou um tempão para acontecer. Está acontecendo hoje com muita satisfação para mim, tenho certeza de que com muita satisfação para os telespectadores. Então, voltamos àquele aspecto, por exemplo, Jorge, da agricultura familiar. Até que ponto você considera a importância dela no sentido da manutenção das pessoas dos seus lugares de origem também e em relação à própria economia do Estado? Geraldo, eles são fundamentais. Né? Outro dia eu estava falando com um grupo de produtores rurais, né? E demonstrando essa importância deles, né? Não foi só da mandioca, mas a produção de hortaliças em volta dos Maceió. E a fixação desse homem ao campo gera uma renda num local que até então não tinha essa renda. É fundamental o apoio de órgãos como o Sebrae, a Federação da Indústrias, né? Eu acho que são essas parcerias, de desenvolver tecnicamente esse produtor, exatamente, é fundamental para esse produtor ter qualificação necessária a produzir com produtividade, né? E gerando essa renda necessária, complementar, que possa manter não só a família dele, e mais do que isso, você fomentando uma cadeia própria desses segmentos com a cooperativa. E aí, com a força das cooperativas, você conseguirá ter um preço melhor de mercado. Não tenha dúvida, eu acho que sim, sem dúvida alguma. Bom, existem algumas feridinhas, que algumas o governador já botou o dedo e já está começando a mexer, eu sei que você também, e uma delas é a agilidade para a abertura de empresas no Estado. Ela começa a ser mais ágil ou não? Geraldo, essa é uma notícia boa, né? A nossa junta comercial hoje é a mais eficiente do Brasil. É verdade. E a gente consegue abrir uma empresa em muito pouco tempo. Acho que esse ponto, Alagoas melhorou muito nos últimos anos. E eu acho que a gente hoje é referência no Brasil. O Estado já é totalmente interligado na rede SIM, né? Que envolve a simplificação dessa abertura de empresas. Ou seja, ele dá entrada lá na junta comercial, não precisa nem mais ir na Receita, nem no Estado. É tudo automaticamente feito, né? Então isso é um grande passo. Mas é sempre importante aperfeiçoar esses mecanismos. Eu acho que é uma obrigação do governo do Estado a cada vez melhorar mais esses serviços. Bom, agora existem alguns serviços que são adendos à abertura de empresas, que às vezes são eles que seguram essa abertura e seguram por vários meses. Bombeiros, mil coisas que existem nesse sentido. Como desburocratizar isso, meu caro Jorge, que eu tenho certeza que isso está na sua cabeça? Essa discussão está no governo de melhorar isso. Há um encontro nacional de simplificação. Eu sou representante dos estados nesse grupo. Certo. O meu adjunto, o Luiz, é o que está liderando o processo da simplificação tributária. Perfeito. Mas esses mecanismos pressupõe não só a área tributária, como você acabou de colocar, são vários organismos do Estado, como o IMA, o Bombeiro. Exatamente. Então, eu acho que a gente tem esse dever de casa. O secretário Rafael Brito está estudando mecanismos nesse sentido. Eu acredito que em breve ele vai anunciar alguma coisa nesse sentido, de criar uma simplificação, ou pelo menos a Secretaria de Desenvolvimento Econômico ter um local para as pessoas procurarem para ajudá-lo nessa interface em diversos órgãos. Porque tem que ajudar. Tem que ajudar, senão sozinho não resolve. Há pouco tempo agora, um filho de um amigo meu, ele resolveu abrir uma empresa. Já tem 2 anos que ele está tentando que a empresa possa funcionar, pagando aluguel do galpão,
Tá. Aí o bombeiro faz uma avaliação, vai lá e pede, faz uma exigência. Aí vem o IMA, faz outra exigência de novo. Aí volta porque não foi essa a exigência, era de outra. Enfim, essa burocracia precisa ajudar o Estado a terminar e ajudar o Estado a melhorar os seus índices de competitividade. Não, nisso, não há dúvida. Eu acho que é uma aproximação também com o CRC, com a OAB, Sim. orientando os profissionais que fazem a parte na abertura dessas empresas, já antecipar as exigências burocráticas. Muito bem. Acho que essas parcerias, esses treinamentos, essas conversas, discussões são fundamentais. Mas também tem que ter um local para se socorrer na hora que for necessidade. Uma espécie de da abertura de empresa. Não, um negócio uma boa ideia para o Rafael botar isso no Pois é, Rafael é uma grande figura, é um dinâmico demais, é uma pessoa que a gente gosta muito e que o que a gente puder fazer de discutir os problemas, a gente sempre discute por aqui. Né? E eu falar em Rafael tem uma área que é minha menina dos olhos, que é o turismo. Né? O turismo que eu sempre disse, eu tenho até um livro que vou lhe passar depois, chama-se Turismo é para quem sabe. Quem sabe é o nome do livro. Que foi um bom sucesso por aqui. E eu vou lhe passar. E onde a gente discute exatamente essa questão. É ou não é o marco de desenvolvimento econômico desse Estado? Não tenho dúvida, Geraldo. Acho que nos últimos anos, Alagoas é destaque. Se eu não me engano, acho que no dia de hoje, o Estado está sendo homenageado pela CVC, porque foi o Estado que mais faturou, né? A cidade de Maceió. E isso só demonstra pelos números que a gente tem do turismo. O aeroporto cresceu, o número de passageiros transportados seguidamente, já passando dos 2 milhões de passageiros anuais. E a diversificação desse turismo, né? Não está mais só no litoral, não é só um turismo de praia. Estamos indo também para o interior, para os canyons de São Francisco. Com certeza. Algum turismo rural já surgindo, turismo, ecoturismo surgindo. Então, eu acho que essa diversificação, esse aumento do número de leitos, né? O Estado teve um crescimento de mais de 30% do número de leitos nos últimos 4 anos. É muito significativo. E temos mais 15 hotéis já para serem inaugurados em breve. Eu acho que isso demonstra a pujança do setor do turismo do Estado. Talvez seja um dos setores com as atividades associadas a ele que mais está empregando hoje no Estado. Não tenha dúvida. Porque é o que está crescendo de maneira contínua, forte crescimento, e o que está faltando é melhorar um pouco a malha viária ainda. Ele se adiantou, muito bem, é isso aí. Que a gente está com essa dificuldade, o preço está muito caro das passagens para Alagoas. Isso tem sido. Na semana passada, eu acompanho o Rafael numa visita a São Paulo. Ele já tinha ido discutir com as companhias aéreas alternativas. Estamos vindo aí em breve com alguma medida para melhorar um pouquinho esse custo das passagens, ter mais ofertas de assentos disponíveis. É muito importante hoje, porque o preço está subindo muito. Exato. Além de estar subindo muito, o que prejudica todo esse nosso projeto, não é verdade, de turismo, ainda existe esse problema de que você ir para Maceió, sair de Maceió, às vezes é um verdadeiro inferno. Você vai para o sul do país para voltar para não sei onde, vai para o Nordeste. Pelo amor de Deus, é um negócio impraticável. E a gente está com poucos voos dentro do Nordeste. Exatamente. Se alguém quiser fazer um roteiro, Maceió, Recife, Fortaleza, tem muita dificuldade, porque não tem essa passagem. Não faz. Tem que ir a Brasília para fazer. É verdade. Agora, eu defendo também uma outra coisa, Jorge, tenho certeza que a sua cabeça funcionaria muito aí também, e principalmente para a baixa estação. Nós temos 2 problemas na baixa estação, ou 2 soluções. Uma que é com o turismo de negócio que está crescendo, excepcionalmente crescendo, isso é muito bom. E o outro é o turismo interestados do Nordeste, certo? Que precisa fazer mesmo. O turismo rodoviário, pegar as empresas de ônibus e criar os charters, não em voos, mas rodoviários, os charters rodoviários. São essas coisas que a gente precisa fomentar aqui para enfrentar a baixa estação. Eu não tenho dúvida. Essa questão dessa circulação dentro do Nordeste eu acho fundamental. Não é? Fundamental. Fazer os pernambucanos conhecerem Alagoas, fazer os baianos virem para Alagoas. Com certeza. Isso é uma coisa, é uma troca muito saudável, muito importante. E não só usar o meio aéreo, mas usar também o rodoviário é uma ideia muito bacana, Geraldo, porque a gente tem
possibilidade de receber um turista que não veio ainda para Alagoas. Que não veio ainda, que teria toda a possibilidade. E que vai gerar muito mais negócio para o Estado. Você vê, o turista chega aqui, vamos dizer, o ônibus charter, né? Ele chega aqui com gente de Salvador e vai para Salvador com gente de Alagoas. E Claro. vice-versa, depois vai fazendo essa coisa que os aviões faziam, não fazem mais. A gente não tem mais Não voo. tem mais voo charter. Nós temos um voo só para Salvador Exatamente. e praticamente 2 voos só para Recife. Então isso dificulta demais essa circulação. Uma pergunta que eu praticamente deixei propositadamente mais para o final do programa. Nos próximos 4 anos, o governador tem investimentos sérios na área da saúde e de educação para terminar, investimentos novos para acontecerem. Se você puder me dizer isso em 3 minutos, eu agradeço. Sim, acredito que esse ano a gente vai acabar a construção dos 5 unidades hospitalares até o final do ano, ou no máximo primeiro semestre do ano que vem, caso tenha algum atraso em algum hospital desses. A duplicação para Arapiraca provavelmente acaba esse ano ainda. Isso. A obra está bem adiantada e a gente tem diversas obras de duplicação ou de investimento já acontecendo, como a obra para a Serra da Barriga, Perfeito. né? Calçamento da estrada, que é muito importante para o turismo nosso. O acesso a Belo Monte, que hoje a gente nunca teve acesso a Belo Monte. Eu estou me lembrando aqui, a gente tem agora a duplicação da L101 Norte, né? Isso, perfeito. Terminamos ali na Jacarecica, mas já estamos contratando um empréstimo para completar pelo menos a duplicação até a Barra de Santo Antônio. Muito então bem. é um investimento estruturante importante. Não, e veja bem, é o principal. Se chegar até a Barra de Santo Antônio, já fez muito. É uma missão aí, a gente conseguir viabilizar esse empréstimo ainda esse semestre, para poder a obra deslanchar. E eu acho que o governador, na conversa que a gente teve, ele botou uma meta de ter pelo menos 500 milhões de reais em recursos próprios todos os anos para a gente fazer os investimentos. Isso é um valor bastante considerável. O ano passado, Geraldo, a gente conseguiu investir 970 milhões de reais. É um feito bastante importante. Claro. Sendo que desses 970, cerca de 800 milhões era receita própria do Estado. Muito bom. Então isso é muito importante. Abre a possibilidade da gente não ficar dependendo só de Brasília, né? Isso é fruto também desse ajuste das contas Muito públicas, bom. né? Muito bom. É muito importante isso. Bom, eu espero que a gente não perca mais esse contato com o nosso público telespectador, porque ele é meu e é seu. Certo? Então vamos programar uma série de programas com você, mostrando esse avanço a cada vez mais, fazendo o telespectador se entusiasmar mais, se animar mais. E, sobretudo, ele saber que o dinheiro dele está sendo muitíssimo bem controlado. Isso é o que vale. Isso é muito importante, obrigado. A transparência. Obrigado pela oportunidade, Geraldo. Estarei aqui quando você me convidar. Muito obrigado mesmo. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer. E quando ele manda dizer que quer, ele que manda o encontro está marcado. Então, até lá, gente. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios, e Sesmac, ensino a toda prova.